Caríssimos padres, prezadas autoridades, amado povo de Deus, estamos nesta Eucaristia louvando a Deus pelo sim do Padre Francisco, pelo sim também do Padre Edivaldo. Estamos celebrando nesta Eucaristia uma pessoa muito importante que nos antecedeu neste caminho de Cristo. Hoje é dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo. Esse homem ficou famoso, ele era sacerdote, foi secretário do Papa Dámaso, lá no IV século da era cristã. Ele ficou muito famoso porque ele fez a tradução, a primeira edição pastoral da Bíblia, traduzindo dos originais para a língua popular, na época o latim. Ele esteve em Jerusalém, lá na Terra Santa. Ele prestou esse grande serviço à comunidade de Cristo, à igreja. Usando toda a sua capacidade, ele era um homem que tinha estudado gramática, retórica, filosofia, colocou todo o seu saber a serviço da igreja, no sentido da tradução da palavra de Deus, tão bem valorizada na primeira leitura. Ele colocou todo o seu saber, toda a sua experiência para traduzir numa linguagem acessível a palavra de Deus. Recentemente, nossa igreja também do Brasil apresentou a Bíblia Edição Pastoral da Paulus, né? Obra também de dois biblistas, Ivo Storniolo e Euclides Balancin. O Ivo Storniolo e tem um outro, não sei se é o Euclides Balancin. O Ivo Storniolo é lá de Bitinga, né? A Bíblia Edição Pastoral, tão usada também na catequese, nos ajudando a entender a palavra de Deus. E uma da expressão que ficou clássica de São Jerônimo, ele conhecedor e seguidor de Cristo, ele dizia: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Então não basta ter a Sagrada Escritura, a Bíblia, lá na estante. O importante é crescer nesse conhecimento, nesta familiaridade com a palavra de Deus. Compreender, assim também o sacerdote Esdra fez uma leitura a manhã toda da palavra de Deus, da lei de Deus, e o povo, compreendendo o conteúdo da palavra de Deus, disse amém, com alegria, com esperança. Esse espaço de contato com a palavra de Deus, de maneira comunitária, nós temos em cada Eucaristia. Nós temos aqui a mesa da palavra, tão bem preparada aqui, né, pelo nosso arquiteto Robson. É a palavra de Deus que é anunciada em cada Eucaristia. E nós podemos também dizer o amém, dizendo: eu aceito, eu quero viver nessa direção, me ajude, Senhor. Essa força da palavra de Deus nos acompanha nessa caminhada da igreja. Então, nesse dia de São Jerônimo, nós queremos louvar a Deus esse belo testemunho que nós temos da sua vida. Nós podemos beber da sua sabedoria ao traduzir dos textos originais esta riqueza que é a Sagrada Escritura. Ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. E nessa celebração nós temos este momento da Sagrada Escritura. A primeira leitura, que é do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, o próprio Jesus. O texto que nós temos de hoje, do Evangelho de hoje, ele é um texto original de Lucas, só encontramos em Lucas.
Podemos dizer que é um texto lucano, porque é próprio de Lucas, não aparece nem em Marcos, nem em João e nem em Mateus. O que o evangelista está nos ensinando no evangelho de hoje? Que Jesus, ele constatou um fato: a messe é grande e os operários são poucos. A colheita é grande e os operários, os trabalhadores são poucos. Jesus é o enviado do Pai, é o operário do Pai. Ele veio para fazer tantas coisas para o próximo. E nesse tempo de pandemia nós também vamos recuperando quantas coisas que nós devemos fazer para ajudar, socorrer aqueles que foram massacrados por essa pandemia. Essa é a missão no tempo de Jesus, e é a missão de cada um dos cristãos, daqueles que estão batizados no Cristo. A messe é grande, o trabalho para melhorar o mundo é imenso, e aqueles que se dispõem a colaborar, a se comprometer, são poucos. São poucos aqueles que querem ajudar as pessoas. Os exploradores do próximo é uma grande maioria, no trabalho, na sociedade. E Jesus vai constatando isso. E ele vai chamando discípulos. Lucas vai lembrando, primeiro, Jesus, desde o começo, para realizar esse trabalho, ele chamou 12. Depois Jesus chamou 72. E essa lista, ela está inacabada. Ela nos incluiu também ao longo da história. O Senhor Jesus, de maneira muito especial, nos atraiu, por isso que estamos aqui. E no dia do nosso santo batismo, aqui diante dessa pia bonita, né, pia batismal, ali nós nascemos para essa vida em Cristo, ali o Senhor nos chamou. Lucas vai mostrando esse zelo de Jesus com os discípulos. Jesus vai preparando os discípulos e vai enviando 2 a 2, para que cada um possa realizar esta missão em favor do próximo de forma comunitária, não de forma individualista. Somos igreja de Jesus Cristo. A missão que Jesus oferece aos 72 e para todos nós que estamos batizados é para que possamos levar avante aquilo que Ele fez de maneira comunitária, sobretudo 2 a 2. Jesus vai preparando os discípulos para que possam fazer aquilo que Jesus fez no mundo. A missão que nós recebemos de Jesus é fazer aquilo que Jesus fez para o próximo. É isso que o mundo precisa, de mais cristãos, gente que tem os mesmos sentimentos, a mesma causa de Jesus. E o Evangelho de hoje vai mostrando Jesus preparando o Espírito que deve reinar em cada enviado dele, em cada discípulo. E aí Jesus vai dizer, né, o Evangelho de hoje, que cada um deve, né, ir, mas não deve levar muita coisa, o necessário. Aquele que é enviado por Jesus é chamado a ter, né, a força no testemunho, na vida. O nosso mundo está cheio de narrativas, mas pobre de testemunho, de vivência do Evangelho.
Por isso que o evangelista Lucas vai lembrando: a força da nossa vida cristã está nesta encarnação daquilo que nós acolhemos dos ensinamentos de Jesus. E aí Jesus vai dizer: vocês também vão levar a paz para as pessoas. Aquela pessoa que vocês visitarem, receber vocês, a paz vai ficar naquela casa. Mas se aquela pessoa não for hospitaleira da vossa mensagem, a paz retorna para vocês. Nós somos portadores da paz, que é Jesus Cristo. Se estivermos unidos a Ele, Ele que é o príncipe da paz, nós seremos pessoas de paz. E no nosso modo de viver, devemos levar essa paz de Cristo. Jesus, preparando o espírito dos seguidores de Jesus de ontem e de hoje, Ele vai dizer: eu envio vocês no mundo daqui de hoje como ovelhas no meio de lobos. Jesus não está brincando quando fala essas verdades para os discípulos. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas cuidado, vocês não sejam lobos também. Quantas vezes nós queremos ser lobos? A tentação, essa tentação de sair do Espírito de Jesus é muito grande, também nos primeiros discípulos. Nesses dias, né, Tiago e João, porque os samaritanos não hospedaram a comitiva de Jesus, porque ia para Jerusalém. Tiago e João pediram a permissão: Senhor, quer que a gente mande um raio sobre essa aldeia? Lá está querendo ser lobo. Jesus diz: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Jesus prepara para as dificuldades. Ser cristãos hoje em dia, defender a causa de Jesus, viver os valores do Evangelho não é fácil. Nós vamos encontrar incompreensões, perseguições e às vezes até morte por causa disso. Por isso que Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas Ele garantiu também: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. E aí Jesus vai preparando os discípulos: vocês não ficam pulando de casa em casa. Sejam, humildes. Fique na primeira casa que der a vocês hospitalidade. Jesus vai mostrando que o mais importante é continuar fazendo aquilo que Ele fez, ajudando a ter gesto de fraternidade, misericórdia e partilha no meio das pessoas. Isso que é o mais importante. Se o discípulo de Jesus não entende isso e vai no segmento de Jesus, buscando poder, buscando pisar nos outros, coloca em descrédito a mesma missão de Jesus. Por isso que Jesus prepara os discípulos, os seguidores e seguidoras, para que tenhamos a mesma reta intenção no agir, em fazer o mundo melhor, em transformar o mundo, mas com gesto de bondade, de partilha, de fraternidade e misericórdia, como Jesus. E Jesus vai lembrando também, no finalzinho do Evangelho de hoje, que o reino de Deus já está próximo das pessoas. Os discípulos de Jesus são chamados a anunciar Jesus, o seu modo de viver e o seu reino. O reino de Deus está próximo. Essa maneira de viver, esses valores de Jesus, está ao nosso alcance. Mas Jesus diz: tem gente ainda que não está preparada, para receber esta mensagem. E aí Jesus vai lembrar: quem resistir ao anúncio do reino de Deus, desta vida que nós encontramos em Jesus Cristo, Jesus usa uma expressão: Sodoma, a cidade de Sodoma lá do Antigo Testamento, terá muito mais tolerância do que aquela cidade que resistir ao anúncio de Jesus Cristo, ao anúncio do reino de Deus. Por isso que acolher
a mensagem de Jesus. A vida que vem dele implica numa responsabilidade muito séria. O reino de Deus está no nosso meio. Ele espera de nós uma resposta, ou de acolhida ou de rejeição. Mas quem resistir sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa daquele que aceita. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia de São Jerônimo, nós estamos acolhendo aquele que vai também continuar a missão de Jerônimo, São Jerônimo, nesta cidade, nessa casa de Deus, que é o Padre Francisco. Ele vai buscar ruminar a palavra de Deus e ajudar vocês a compreender. E compreendendo, vocês têm a possibilidade de falar amém, aceito, quero viver nessa direção. E vivendo assim, ele vai procurar também viver no dia a dia, nos gestos, nos encontros com vocês, esses valores de Cristo. E vai motivar vocês para que vocês possam viver no espírito de Cristo, não no espírito de lobo, não no espírito do egoísmo, não no espírito do individualismo, mas no espírito de Cristo, no espírito do Evangelho, procurando construir o reino de Deus cada dia. Que vocês possam ajudá-lo também a se identificar mais com Jesus Cristo. No seguimento de Jesus, todos nós somos aprendizes de Jesus, para ser sal e fermento e luz do mundo lá fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.